soy el fuego que... Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Raven Cock War. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao último vídeo que eu postei aí no canal, falando sobre um castelo básico aí para defesa, né? A base que você vai precisar ter. Lembrando que a gente abordou no último vídeo, galera, posição de herói, né? De muralha, tá bom? Tem duas opções, né? A Selma ou o escudo sagrado. A questão dos equipamentos, as evoluções, tá bom? Os 3 atributos em cada um dos equipamentos, colocar os equipamentos evoluídos pelo menos até mais 6, tanto da muralha como do soberano. E é isso aí, a gente viu também a posição de dragão, capacidade de hospital, tá bom? E a gente citou, que eu fiquei devendo, então vou até falar no vídeo de hoje, a gente citou no último vídeo a questão da quantidade de tropas, né? Entre 5 milhões e 6 milhões de tropas, e é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, junto com algumas outras informações. Tá bom? Então eu separei aqui um total, galera, de 5 milhões e 600 de tropa. Então isso pode ter uma variação, porque aí tem algumas tropas aí que você pode colocar uma quantidade menor, tá bom? Lembrando que essas dicas do vídeo de hoje, galera, não são dicas que vai funcionar para todo mundo, justamente por aquilo que eu falei no último vídeo. Se você tem uma ciência baixa, você não vai ver um efeito tão grande no seu castelo. Então você tem que se preocupar primeiro com a sua ciência, para depois de estar se preocupando com a quantidade de tropas e com as tropas que você vai ter que trabalhar, tá bom? Então você vai fazendo passo a passo do jeito que eu estou dizendo a vocês, tá bom? Tente trabalhar a pesquisa do castelo, tem a faculdade, Templo da Civilização, Torre de Sage e vários outros fatores que vai influenciar nas suas estatísticas. Então, você tendo aí uma base, a gente pode colocar aí, de todas as tropas, vamos colocar uma porcentagem média, tá bom? Entre 800 e 1000, tá bom? Você vai ter um resultado garantido, satisfatório com essas dicas que eu estou passando nessa série de vídeos falando sobre um castelo básico de defesa, beleza? Então vamos lá, galera. Eu separei aqui uma quantidade de tropas baixas que elas vão ter um resultado principal de morrerem ao invés das tropas fortes, tá bom? Elas vão atingir pouquíssimos resultados com relação a matar tropas inimigas, mas de qualquer forma ela vai matando. Então seria bom você entender o seguinte, que você pega uma tropa de custo baixo, por exemplo uma T3 ou uma T4, se ela mata 4, 5 mil tropas de um castelo que está te atacando, isso vai ter um resultado bom, até porque é uma tropa que ela tem uma manutenção e um custo para você fabricá-la bem baixo. Então se ela conseguiu matar uma tropa forte de um cara, então somando aquele pouquinho de cada uma das tropas que conseguiram matar, então vai ter um resultado bom no final, tá bom? Então eu coloquei aqui, galera, de todas as T3 até as T8, de todas as unidades, lembre-se disso, são todos os edifícios onde constrói tropas. No campo de arco e flecha, na oficina lá de carruagem, tá bom? No estábulo e também no quartel de infantaria. Então, todas as tropas você vai ter que ter essa quantidade. Treinar entre 40k, não, ou 40 mil e 50 mil de cada uma delas, de T3 a T8. Ou seja, você faz um treinamento lá, pega lá de T3 a T8. Nesse meu caso aqui, galera, eu tenho uma quantidade um pouquinho maior, tá bom? Porque a capacidade de tropa do meu castelo tá grande, né? Eu trabalho com muita tropa. Então, observe aí que eu coloquei aí, ó. Não é só um exemplo falado que eu falo a vocês, eu sigo também a regra que eu coloco para vocês, tá bom? Então aqui, de toda T3, T2 eu já não treinei, tá bom? De toda T3 até a T9 eu tenho mais ou menos aí 100k, tá bom? Isso porque meu poder é bem elevado. Observe aí que é a mesma quantidade. Isso se repete em todos os outros edifícios. Então, para você que quer trabalhar com pouquíssima tropa, então você faz isso. Entre 40 e 50k de tropa, todas elas, de todos os edifícios, de T3 a T8, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Isso vai somar um total de mais ou menos 1 milhão e 100 de 1 milhão a 1 milhão e 200, galera. Então vamos colocar aqui 1 milhão e 200, se você, caso você for treinar 50k de cada uma delas. Não precisa mais do que isso, tá bom? Quanto menos, melhor. Mas de qualquer forma, mesmo tendo uma quantidade menor, você tem que ter todas elas, tá bom? Para que elas atinjam outras unidades do inimigo, porque geralmente o inimigo ele não vai atacar com tropas fracas. Então é como eu falei para você, com relação ao custo-benefício, caso o inimigo lhe ataque com tropas muito fortes, se a sua tropa T3, T4, T5 matar 1000, 1200, 3000, tudo isso vai ser bem proveitoso, porque o seu custo para você fabricar essas tropas fracas são bem poucas, tá bom? Então vamos colocar aí de todos os quartéis, todos os edifícios onde constrói tropa, vai ser um total de 300k, de T3 a T8, beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aí, bem simples. Vamos lá. T9, galera, T9 a gente vai treinar um pouquinho mais, a gente vai colocar aí um total de 100k de cada uma T9 de todos os edifícios, tá bom? Então você vai ter aí um total de 400k de T9.
Eu coloquei um pouquinho mais de T9, galera, embora seja uma tropa de level baixo. Por quê? Porque é uma tropa que ela, se ela for bem trabalhada lá no salão da oração, se você colocar ela lá entre o level 25 e 30, você já vai ver um resultado bacana nelas, principalmente nos arcos e nas infantarias T9, tá bom? Então você colocando aí elas nesse level aí no salão da oração, você dá para você colocar esses 100k de cada uma delas. Então aí 400k de todas as T9 que tem dentro do seu castelo, tá bom? Agora a gente vai para a T10. T10 a gente vai colocar uma quantidade um pouquinho maior, mas você pode reduzir, tá bom? Reduzir dependendo das porcentagens do seu castelo. Então, se o seu castelo tiver uma média de porcentagem em todas as unidades entre 750, 800 a 1000, então aí já é garantido que você vai ver um resultado bonzinho nessas tropas. E você coloca aí 300k de cada uma T10, tá bom? 300k tá de bom tamanho, tá muito bom, não precisa mais do que isso. Se você quiser diminuir, diminua um pouquinho, pode colocar 250. Só sei que se você colocar aí pelo menos 250, vai ser um total de 1 milhão de tropas de level 10, tá bom? E agora sim, as tropas que a gente vai ver um resultado muito grande com relação à sua defesa, que são as T11, galera. T11 a gente vai ter que explorar um pouquinho mais, tá bom? Então a gente vai colocar aí um total de 1 milhão e 700 de T11 dentro do seu castelo. Lembrando que depois a gente vai falar sobre as tropas armadas, tá bom? Nesse mesmo vídeo a gente vai falar sobre as tropas armadas. Eu vou falar aqui da quantidade total. Depois desse total aí você vai separar uma quantidadezinha dessa mesma quantidade para colocar com armadura resistente, né? Que é o armamento de defesa, e a navalha, que é o armamento de ataque. Então, das T11, galera, a gente vai colocar aqui 500k de infantaria, 500k de arqueiros e 500k de cavalos, tá bom? Só a carruagem que a gente vai dar uma reduzida. A gente vai colocar aqui pelo menos 200k dela, tá bom? Então, ou seja, 500k de infantaria, 500k de arco e 500k de cavalo 11, tá bom? E carruagem 11 a gente coloca apenas 200k. E agora as T12, né, que é pra gente finalizar. Como eu falei que eu não iria falar sobre tropas de Legião Suprema, e sim só as tropas aí até level 12. A gente vai colocar aqui das infantarias T12, 300k, infantaria T12, 300k de cavalo 12, 300k de arco 12 e 200k de carruagem de level 12. Lembrando que todas essas tropas de level 9 a level 12 vai ter que estar trabalhada de uma forma razoável lá no salão da oração, tá bom? Se ela tiver pelo menos entre o level 25 e 30, pelo menos as T9 e T10, tá jóia, tá bom? Já as T11, seria interessante você tentar trabalhar um pouquinho mais nela, tentar deixar pelo menos entre 35 e 40. Isso se repete também com as T12, 35 e level 40 lá no salão da oração. Isso dá para você fazer com pouco custo, galera. É ligeiro, você evolui aí no máximo 2 levels por dia de cada uma tropa, tá bom? Você sai separando aí, tem como você subir aí em cada tropa aí pelo menos 10 níveis por semana ou até mais, tá bom? Lembrando que não adianta gastar muito, senão você vai faltar para os próximos dias. Então basicamente é isso aí. E agora a gente vai para as tropas armadas, né? Das T11 e as T12. As T11, galera, seria interessante você colocar aí das infantarias, eu citei um total de 500k. Das infantarias você colocar aí 100k de armadura resistente e 100k de navalha, ou seja, vai ficar 300k de infantaria normal, T11, e 100k de cada uma delas armadas, beleza? Isso vai se repetir também com os arqueiros e também com os cavalos, 100k de cada uma delas. Então você não vai precisar treinar além de 500, você só vai pegar desses 500 aí, pegar 100k, equipar com armamento de defesa e depois mais 100k com armamento de ataque, beleza? Então praticamente vai ficar aí 300k de tropas T11 normais, né, sem armamento, e 100k de navalha e 100k de armadura resistente. Já a carruagem, a gente deixa por último, você pega aí 50k delas, galera, 50k com armadura resistente e 50k com navalha, tá bom? Vai sobrar 100k para elas normais, tá bom? Já as tropas 12 com armamento, a gente vai pegar aí desses 300k de infantaria T12, a gente vai treinar aí pelo menos 150k, de 100 a 150k delas com armadura resistente. A infantaria T12 não é muito interessante você equipar elas com navalha, até porque ela é uma tropa muito defensiva, então o ataque dela não vai ser eficaz, e sim a defesa e o HP dela, beleza? Os cavalos T12, você coloca aí pelo menos 50k delas com navalha e 50k delas com armadura resistente. Os arcos T12 a mesma coisa, 50k deles com armadura resistente e 50k deles com navalha. Os carros 12, que é um total de 200k, né, que eu citei aí inicialmente para vocês, você tenta colocar aí eles 100k normal, tá bom? E 100k com
armadura resistente. Não precisa fazer ele com navalha, até porque o carro 12 ele é muito defensivo, ele vai te ajudar muito. Isso, galera, é uma dica básica para você estar tendo um resultado melhor, tá bom? Então, se você seguir isso aí direitinho, você vai ver que sua defesa vai melhorar. As tropas armadas, eu já falei já em outras oportunidades, ela é essencial, galera. Ela faz um efeito grande, ou seja, ela aumenta em até 3% de porcentagem da posição original dela. Ou seja, se ela tem lá 50 de defesa, ela pode aumentar até 52 e vai aumentar 1% de HP. Ou seja, vale a pena, né? Então, tem que ter o foco nisso aí, tá bom? Tropas armadas, ela faz a diferença sim. Então, espero que vocês tenham entendido. Isso aí é um total de entre 5 milhões e 6 milhões de tropas, tá bom? Como eu falei, tem algumas tropas que você pode reduzir, outras que não adianta você acrescentar muito, até porque o seu objetivo é trabalhar com uma quantidade pouca de tropa. E um fator interessante aqui, galera, que eu queria falar para vocês é o seguinte, que desse total de tropas aí, que a gente citou, praticamente metade delas, né, ou seja, das T3 até as T10, praticamente elas não vão matar tanto, tá bom? Talvez uma T10 que mate muito ainda é o cavalo, tá bom? Ou seja, você vai ter que ter tropas essenciais no seu castelo para morrer, beleza? Para elas morrerem primeiro do que as tropas mais fortes. Então, por isso que eu falei para vocês que vocês vão ter que ter uma capacidade de hospital boa, né? Entre no mínimo 1,5 milhão e pode chegar até 2,5 milhões por aí. Até porque, por exemplo, se a gente pegar o total de tropas fortes, né, que são as tropas que custam muito e são caras para fazer, que são as T11 e as T12, né? O restante a gente nem coloca em cálculo porque é muito barato você fazer, tá bom? Mas para você não ficar no prejuízo, por isso que eu falei que o hospital ele tem que estar com essa capacidade, porque a gente citou aqui nesse vídeo um total de 2 milhões e 800 de tropas fortes, ou seja, de T11 a T12, tá bom? Se você quiser, você pode dar uma reduzida aí de 50k de cada uma delas, mas de qualquer forma, se você tiver um hospital de 2 milhões, por exemplo, você salva aí quase todas as tropas fortes, caso você venha a sofrer uma mobilização muito forte, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte das tropas. Revisem o vídeo de novo, voltem o vídeo e tentem entender do início, tá bom? A quantidade e depois a quantidade de armadas. Não vai precisar treinar além daquilo. Peguem a quantidade total que eu disse e só façam só armá-las no final, tá bom? Fazer a separação, para não ficar muito caro e o custo ser muito alto para você. Então, olha só, galera, vamos falar sobre outra coisinha interessante aqui na defesa. Com relação à Casa Mágica, galera, tem duas magias interessantes para você estar utilizando na defesa. Então, a gelo defensivo, eu acredito que ela é muito para farm, ela não é muito essencial, tá bom? Até porque, a não ser que você ainda tenha uma ciência baixa, tá bom? E você vá e utiliza o gelo defensivo como a primeira palavra de desgaste. Por quê? Se você tiver a ciência baixa, se você tomar um rally, uma quantidade grande demais de contingente, possa ser que você perca. Então, pelo menos você vai ter um escudozinho lá de 15 minutos para lhe salvar, né? Até você fazer os ajustes, curar as tropas e retornar para a batalha de novo. Isso é só se você tiver a defesa muito baixa. Caso você não tenha, aí você geralmente vai utilizar essa daqui, galera, ou a sede de fogo, sede de sangue e fogo, tá bom? São tropas que ela vai aumentar muito o dano crítico, tá bom? E também uma palavra que eu acho interessante demais, galera, essa daqui também, chamado da luz, que ela vai aumentar a defesa de todos os soldados. Outra palavra, outro livro mágico interessante também seria essa magia da sombra negra, que ela vai adicionar aqui em suas tropas uma quantidade de tropas da escuridão, até 6,5%, né, convocadas. Eu não lembro se isso aqui vai funcionar de forma defensiva, mas acredito que sim, né? Você vai ter uma chance extra aí de estar tendo uma defesa melhor. Então, nesse caso dessas três, eu acredito que a sede de sangue e fogo é a melhor, e a segunda melhor é essa chamada da luz, porque vai aumentar muito a defesa, tá bom? Tem a magia do vento também. Essa daqui, ela não é interessante, tá bom? Ela só vai acelerar aqui, um dos buffs dela é acelerar a sua magia. Então, como você vai trabalhar na defesa, então você vai estar perdendo isso aqui, não vai adiantar para você. Então, a mais interessante seria essa mesmo. Sede de fogo, sangue, sede de sangue e fogo, toda vez inverte essa ordem aqui. Ou chamado da luz, que vai aumentar a defesa de todos os soldados, tá bom? E também a magia negra, né? A sombra negra. Então, tente colocar elas lá na posição de desgaste e colocar uma dessas. Tem que colocar duas dessas três que eu citei, tá bom? Aí você vai ter um resultado bacana nelas. Beleza? Então, basicamente é isso aí.
Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falando sobre especificamente o salão de oração. A gente vai falar um pouquinho do salão de oração, por que eu falei lá que você tem que melhorar. A gente vai falar mais uma vez da importância aqui dos avanços das unidades que tem que ser feito. E até porque, galera, isso aí é uma coisa que você tem que fazer obrigatoriamente, tá bom? Isso aí, mesmo se você for um castelo de defesa, um castelo de ataque, você tem que estar evoluindo isso, tanto no salão de oração como aqui nos avanços das unidades, tá bom? Então em breve a gente vem com mais dicas falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Isso aí são dicas para um castelo básico de defesa. Então, antes que os críticos venham dizer assim, ah, mas tá errado isso. Não, galera, eu tô falando pra gente que trabalha com pouca tropa, tá bom? Entendam isso, né? Tem muita gente que às vezes nem assiste o vídeo todo, e nem assistiu nem a primeira parte e vem opinar sem entender de qual é o verdadeiro intuito do vídeo. E o intuito é justamente passar pra galera que tá esquecendo de algumas coisas importantes, né? Que são essenciais para você estar defendendo bem, com uma quantidade pouca de tropa e também, né, não precisando ter um poder tão grande. Então, como eu falei lá no vídeo, citei o exemplo, tá na Torre de Exílio lá, o cara que perdeu mais de 200 milhões de tropas, se quantidade de tropa salvasse, realmente aquele cara estaria salvo até hoje, né? Então é isso aí, galera. Muito bom jogo a todos, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe o canal com seus amigos, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sino de notificações, tá bom, galera? Tamo junto, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!